Oi, pessoal. Meu nome é Dani Lousada e você está no canal Terminal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na entrevista com a assistente social Cristiane Almeida, onde vamos falar sobre os direitos do paciente, transporte social e a isenção de tarifas de transporte para pessoas com 60 a mais. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e receber as nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes e roda a vinheta! Nós vamos começar a falar sobre direitos. Sim. Vamos iniciar falando sobre transporte. Como funciona, Cris, o transporte para o paciente? Sabemos que tem o bilhete especial, o atende e o transporte social. Como funciona cada um deles? Ótimo, isso mesmo, Dani. Olha, eu vou começar pelo transporte social, porque existem muitos pacientes que falam assim para mim, Cris, eu sei que eu tenho direito à isenção tarifária, mas é longe o ônibus para eu chegar até o ponto de ônibus da onde é minha casa, para eu chegar até o ponto é longe, ou é muito difícil, né, para pegar o ônibus, eu estou com uma redução de mobilidade, enfim. Então, existe um serviço que é municipal, que se chama transporte sanitário eletivo. Esse é um nome técnico, mas normalmente a gente chama de transporte ambulatorial, transporte social, que é o seguinte, são veículos, micro-ônibus ou vans que pertencem ao município e que fazem esse transporte, esse deslocamento do paciente que vai fazer um procedimento eletivo, seja uma consulta médica, seja um exame, né? E aí, esse serviço, o paciente, para ele ter acesso, ele tem que procurar, se não for dentro, em São Paulo eu vou explicar, mas capital, se for fora de São Paulo, capital, normalmente ele pode procurar o setor de transporte do município, tá? O setor de transporte ou a Secretaria Municipal de Saúde, né, para ter acesso a esse serviço. Claro que é um serviço que nem sempre a gente precisa lembrar de novo. Como é um serviço municipal, vai muito da capacidade do município, né? A qualidade do serviço que ele oferece vai muito da capacidade dele, né? Da capacidade orçamentária do município. Então, existem municípios que conseguem prover de uma forma melhor esse serviço para o seu cidadão, e tem municípios que já não têm tanta capacidade e que não conseguem ofertar esse serviço com a qualidade que esse cidadão espera, né? Então, às vezes, o carro é antigo ou tem pouco veículo, e aí nem sempre o município consegue dar conta de abarcar na programação desses carros todos os pacientes. Eu acho importante falar isso porque existe essa possibilidade, né? Então, eu sempre falo, procure o setor de transporte do município, a Secretaria Municipal de Saúde do município, para verificar, né? Esse é um serviço gratuito, é um transporte que oferece a vinda do paciente até o serviço onde ele faz o tratamento e no mesmo dia, depois da alta ambulatorial, ele passa para pegar o paciente para retorno ao município de origem. É importante saber também que esse tipo de transporte, ele leva um grupo de pacientes, né? Então, existe uma logística, né? Ele passa de manhã, pega esses pacientes, distribui esses pacientes nos serviços de saúde que eles fazem um tratamento e ao longo do passar do dia, esses pacientes vão informando se já estão liberados para retorno e esse carro passa nesses serviços para levar esses pacientes de volta para a sua cidade de origem, tá? Por que eu falei que depois eu ia falar de São Paulo? Porque São Paulo, como a cidade é enorme, existem várias regiões e cada região tem a sua subprefeitura,
Em São Paulo, quando a gente pega algum paciente de São Paulo que solicita o transporte social, a gente encaminha ele para o posto de saúde de referência da residência dele. E é lá no posto de saúde, conversando com o assistente social do posto, quando tem assistente social, ou se não tem assistente social, a gente pode pedir para ele procurar o setor administrativo da UBS, e lá que ele vai solicitar o transporte, e a equipe do posto vai fazer o contato com o setor de transporte responsável na subprefeitura para verificar a possibilidade de oferta desse transporte social para o paciente. E quando não há essa possibilidade? Quando, por exemplo, porque eu conheço alguns pacientes que moram muito afastados, como a gente chama, nas franjas da cidade. E eles reclamam que o serviço social não chega lá. E aí eles precisam dar o seu jeito de chegar no hospital. Quando acontece isso, é cada um por si mesmo? Olha, Dani, quando acontece do paciente não ter acesso ao transporte social devido à estrutura da onde ele reside não possui, ou o serviço já está com a sua capacidade máxima, enfim, existe a possibilidade da isenção tarifária, que é o bilhete especial que a gente falou, né? Então, existe o bilhete especial, que é um benefício que ele é ofertado também por legislação do município, né? Então, tem, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem um bilhete especial da SP Trans, né? E aí, ou se a pessoa mora em outro município, ele vai utilizar o bilhete especial daquela região onde ele mora. Só que aí o que acontece? Como todo benefício, né, que vem de políticas públicas, ele tem regras, né, critérios para a pessoa poder acessar esse benefício, né? Então, o bilhete especial, por exemplo, no caso do paciente oncológico, ele precisa atender a alguns critérios, né? Muitas vezes eu atendo paciente que vem em busca do bilhete especial, e aí, quando a gente vai explicar que ele precisa estar em vigência de tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, imunoterapia aqui em São Paulo também, né, e hormonioterapia, ele fala, mas eu tô vindo aqui, eu fiz uma cirurgia, eu tô vindo quase 3, 4 vezes no mês, porque eu tenho que passar com o médico, eu tenho que fazer exame, entre outras questões também, e eu não vou ter direito ao bilhete? Infelizmente não, né? Então, existem regras para acessar a isenção tarifária. Então, mas é importante saber que, às vezes, o paciente, vamos falar do paciente oncológico, às vezes ele, por conta do tratamento, ele acaba desencadeando outras questões de saúde, né? Então, às vezes, o paciente, ele não está mais fazendo radioterapia, nem quimioterapia, mas ele, por conta do tratamento oncológico, ele está com uma ostomia que é definitiva, permanente. Ele pode acessar a isenção tarifária por conta da ostomia. Então, é importante o papel do assistente social, né? Nesse sentido, porque o assistente social, ele vai olhar a pessoa, ouvir o que ela está falando, e a partir das demandas e do perfil daquele cidadão, daquela cidadã que está ali em frente, ele vai tentando buscar aonde que dá para acessar o benefício ou o tipo de questão que precisa ser resolvida para garantir a continuidade do tratamento. Então, o bilhete da isenção tarifária, o bilhete especial, ele é muito importante, ele é usado por muitos pacientes, mas ele tem critérios para acessar. Então, a gente precisa... a gente tem essa conversa com o paciente, a gente tem que explicar. Eu faço um atendimento muito transparente nesse sentido, sabe?
eu viro a tela do computador, eu mostro a lista de CIDs, eu explico para ele o que está ali, olha, explico para ele por que nesse atual momento do tratamento, infelizmente, ele não atende a tal critério. A gente tenta verificar se ele faz acompanhamento de outras patologias para ver se, de repente, devido a outras patologias, ele teria acesso. Mas fora o transporte social, a isenção tarifária é muito importante para os pacientes, para a garantia do deslocamento e segmento do tratamento. Para a gente deixar claro, o bilhete especial ele existe, mas ele existe dentro de uma limitação. E que, ao meu ver, como paciente, é uma limitação muito grande. Porque, por exemplo, ele te dá o direito de você ter uma isenção para você usar o transporte público. Mas dentro do transporte público, e quem já fez radioterapia e quimioterapia vai saber do que eu estou falando, nós ficamos muito limitados, porque a gente fica muito cansado, a gente não tem condições de ficar em pé, a nossa vida muda, né? E aí, a gente tem a isenção, mas, ao mesmo tempo, nada nos garante que a gente vai fazer aquele trajeto dentro de um conforto, né? Ou seja, não tem nada que nos garanta que a gente vai ter um lugar ali para sentar. Isso é uma conversa que eu pretendo ter com a Prefeitura de São Paulo, né? Porque não adianta nada nos dar gratuidade se também não nos dá um mínimo de dignidade. Sim. Outra coisa é a continuidade do tratamento, né? Nós, pacientes oncológicos, muitas vezes nos tratamos durante anos. Fora isso, nós temos que nos deslocar para ir à farmácia, né? Porque nós precisamos pegar os nossos remédios. Muitas vezes nós passamos mal e temos que ir ao CAIO, né? Que é o nosso centro de intercorrências e atendimentos oncológicos. Ó, como eu tô boa de memória hoje. Não é verdade? E tudo isso precisa sair também do nosso bolso. Então, eu acho uma limitação tão grande para nós que, assim, ter câncer não é fácil. E, graças a Deus, temos o SUS, porque sem o SUS, nós estaríamos numa situação muito pior, porque o dinheiro vai que a gente nem vê. E, enfim, eu quis fazer essa observação aqui para deixar para as pessoas que nos seguem que a gente precisa, sim, olhar para o que nós temos, mas a gente também precisa lutar por mais, né? A gente precisa falar que, olha, isso aqui que nós temos hoje não nos atende, porque como que eu vou sair de uma sessão de quimioterapia e vou pegar 2 ônibus e um metrô e vou ficar 2 horas e meia em pé? E eu queria, né, saber quem é que consegue sair de uma sessão de quimioterapia e consegue ficar nesse estado. E fazendo baldeação, né? Porque eu conheço pessoas que, senhoras, assim, sabe, que demoram 2, 3 horas para chegar ao hospital. Então, por isso que é importante, né, vocês, assistentes sociais, olharem por nós, pacientes, e por todas as nossas necessidades aí dentro. Eu acho que são questões importantes de serem trazidas e discutidas e refletidas, né? E que, como você mesma falou, são questões que envolvem outros espaços de discussão. Então, é importante as pessoas entenderem como esses direitos sociais são realizados. Qual que é esse processo para você chegar até um benefício desse que se tornou uma política pública, né? Então, acho que é uma discussão interessante, sim. Acho que é algo que é importante de levar às pessoas essa reflexão.
Sim, porque às vezes eu penso que as pessoas acham que o ICESP tem que fazer tudo por elas, que elas já estão ali e o ICESP vai resolver tudo para elas. E a verdade é que, infelizmente, não, né? Que nós, como cidadãos, nós temos que resolver, né? Nós temos o ICESP que nos atende, mas nós também precisamos fazer o nosso papel dentro dessa sociedade em que vivemos. E Uhum. como cidadãos, precisamos saber o que nos atende e o que não nos atende. Uhum. E você estava, se não me engano, você estava falando sobre, finalizando sobre o bilhete especial e indo para o atende, se não me engano. Então, quando você estava falando sobre essa questão que é muito real, de como um paciente que já está com a saúde fragilizada, né? Muitas vezes essas sessões de quimioterapia não são nada fáceis, né? A pessoa fica com ânsia ou vomita, enfim, fica se sentindo super fraca, e aí tem que enfrentar um metrô, né, em horário de rush, enfim. Existem alguns pacientes que eles podem, devido ao quadro de saúde deles, tentar acessar um outro tipo de serviço de transporte, que é exatamente o atende. Infelizmente, não é um serviço que possa ser utilizado por todo paciente oncológico. Ele é um serviço destinado a pessoas que se enquadram em certas características da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, o Atende, ele pode ser utilizado por pessoas autistas, pessoas com surdo-cegueira e pessoas com deficiência física que tenham uma redução significativa da mobilidade, né? E aí ela vai solicitar esse serviço, ela precisa já ter um documento preenchido pelo médico indicando qual é o tipo da deficiência dela, e algumas outras questões, como se a pessoa utiliza ou não cadeira de rodas, se a pessoa precisa estar acompanhada, precisa sempre estar acompanhada ou não. Então, esse serviço também, alguns pacientes oncológicos conseguiram, devido a ter quadro de redução de mobilidade, e que, por conta disso, se enquadram nesse tipo de benefício e vão ao tratamento com ele, né? E é um serviço, infelizmente, que só tem aqui em São Paulo, capital. E aí, o que acontece? Se a pessoa não é moradora da cidade de São Paulo, ela não tem como solicitar. Então, voltando a falar novamente sobre a questão que você pontuou muito bem, de que o hospital, ele tem um papel muito objetivo. O objetivo do hospital é garantir o tratamento, né? Garantir o restabelecimento da saúde daquela pessoa, né? E aí, por exemplo, quando a gente aqui está falando sobre transporte, a gente está vendo como é importante uma política boa, né? Um serviço de transporte bem estruturado, como isso é importante para as pessoas conseguirem dar conta de seguir o tratamento de saúde delas. Então, uma coisa está vinculada à outra. Uma política de outra área também influencia a política de uma área distinta. Então, o serviço do Atende é um serviço excelente, né? Mas, infelizmente, o Atende só é ofertado para os munícipes de São Paulo, capital, porque é uma política do município. E aí, também, a gente
pensa, né, que esses exemplos de serviços interessantes, serviços que são bons, que acontecem em um município que não é o meu, por que eu não posso me mobilizar junto com outras pessoas que também tenham essa necessidade na minha região para tentar trazer esse tipo de serviço para a minha cidade onde eu moro, né? Essa é uma questão super importante, né? A gente aqui em São Paulo, a gente tem o Atende, a isenção tarifária, que não é só de São Paulo, mas é importante falar, a isenção tarifária do bilhete especial, a gente tem o transporte social, e eu acho que um outro serviço, já engatando aí nessa questão do transporte, que é importante também para a garantia do acompanhamento adequado do tratamento do paciente, é a isenção do rodízio municipal. Porque existem muitos pacientes, São Paulo, né, onde o ICESP está localizado, é um município onde há o rodízio. Por cada dia da semana é uma placa, é um número final da placa, é um dia da semana que esse carro não pode rodar. Então, muitas vezes isso impacta na agenda de atendimento daquele paciente, que nem sempre é paciente aqui de São Paulo, ele vem de outra cidade. E aí, às vezes, o médico dele só atende na quinta-feira, mas a placa dele é final 8 e não pode rodar de quinta-feira aqui no município. E a família só tem aquele carro. Então, assim, a possibilidade de isenção do rodízio para o paciente oncológico que está em tratamento é importante também nesse sentido. E é uma informação que eu acho relevante a gente passar, porque também há uma procura de pacientes para poder saber como que isso funciona e como faz para ter acesso. Tudo isso que nós estamos falando é muito importante porque fala sobre acessibilidade ao hospital, né? E se nós tivéssemos assim muito mais informações como essas que você vem trazendo, eu acho que a maioria das pessoas não passariam tanto perrengue para chegar ao hospital. Porque o que eu vejo também de pessoas lá falando, poxa, né, hoje é o dia do meu rodízio, acabei esquecendo. Às vezes até lá, quando eu vou chegar para ser atendida, as pessoas estão lá pedindo papelzinho, requerimento, para poder já justificar a multa que vai levar. E porque também tem isso, né? Você pode, se você levar uma multa no rodízio, você pode pedir um papel, né? Comprovando que você esteve no hospital, né, um paciente, não tem isso? Isso mesmo, Dani. A gente orienta quando o familiar ou o paciente nos procura dizendo, olha, nós viemos com um veículo que hoje está impossibilitado de rodar em São Paulo porque é rodízio, e aí, o que a gente faz? O horário já, porque tem um horário, né, que a partir daquele horário, se o carro estiver na rua, é multa. E muitas vezes o paciente acaba ficando no hospital, a consulta é bem naquele horário e ele sabe que ele vai levar multa. E ele não tem isenção. Aí a gente faz essa orientação de sempre que tiver num dia que é de rodízio, no final do atendimento, quando terminar todos os atendimentos no dia, passar na recepção e solicitar uma declaração de comparecimento do período, da hora que chegou, a hora que está saindo, porque esse documento é possível você poder recorrer em caso de multa. Cris, agora vamos falar de uma notícia, infelizmente, triste, né? Que é a isenção de gratuidade dos pacientes aí 60 a mais. Sim. O que você pode nos falar sobre isso? Então, a gente teve já pacientes que nos procuraram, né, que infelizmente estão dentro dessa janela, né, de 60 até antes dos 65, que tinham a isenção e que, por conta da mudança na legislação, eles agora estão descobertos dessa isenção do idoso. E alguns pacientes, eles se enquadram para a gente conseguir fazer a isenção do bilhete especial, e outros não, né?
E aí a gente tem que buscar, como eu disse, né, formas de conseguir fazer com que ele não tenha descontinuidade do tratamento dele devido à perda do direito que ele tinha da isenção tarifária. E é um esforço, né, que às vezes dá certo, às vezes a gente consegue fazer com que o paciente consiga acessar outro tipo de benefício que garanta com que ele consiga dar continuidade ao tratamento, mas existem casos, infelizmente, dependendo da cidade onde ele mora, dependendo do tipo de região onde ele está alocado, e dependendo da condição clínica dele, nem sempre a gente consegue uma alternativa a essa perda da isenção que aconteceu recentemente. Eu falo que hoje em dia passagem é um privilégio. Você poder se locomover na cidade de São Paulo com o preço que está a passagem é um privilégio, né? Então, vocês que são seguidores aí do canal Terminal, que moram aqui na cidade de São Paulo, fica aí uma reflexão para vocês também. Pensarem aí no pai de vocês, nos avós de vocês, e que vão passar por isso, que já estão passando por isso, e que vão perder o direito de se locomover na cidade de São Paulo. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Fique ligado que na terceira parte desta entrevista nós vamos falar sobre acesso à documentação médica e auxílio financeiro. Não perca! E para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas atualizações e compartilhe esse vídeo nas suas redes. É muito importante que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas. Um beijo e até a próxima!